Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. O programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises do programa ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje, queremos acolher duas pessoas muito especiais aqui no nosso programa Conexão Pastoral Universitária, que é a Prof. Jussiane Severo Correia, que é docente aqui da instituição, e a Marcela Denardim, que é acadêmica aqui também da instituição, do curso de administração. Prof. Jussi e Marcela, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, Rodrigo. Olá, Marcela, tudo bem? Rodrigo, é um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Discutindo um pouquinho, né, na pastoral. Eu me chamo Jussiane, como tu me apresentaste, né? Sou docente aqui na instituição já há 10 anos. Um bom tempo. Agora, no dia 14, completou 10 anos que eu estou aqui, fazendo parte dessa família franciscana. Que legal. Atuo na área das licenciaturas, né? Eu tenho 2 graduações, então eu tenho uma graduação em pedagogia e outra graduação em ciências sociais, sociologia, e aí eu acabo circulando por diferentes cursos, né? Em função da sociologia. E com a minha formação na área pedagógica, aí eu fico mais nos cursos de licenciaturas. Perfeito. E tu é natural de onde, prof? Eu sou de Rosário do Sul. Olha só, grande metrópole. Uma metrópole, né, em Rosário do Sul, mas a minha família toda hoje mora em Caçapava. Que legal. Eu que saí de lá e vim para Santa Maria para estudar e nunca mais voltei, né? Acabei me aquerenciando em Santa Maria, estudando e aí trabalhando, né, constituindo uma carreira aqui na instituição. Perfeito. Já quase santamariense, então. Já, praticamente santamariense. Muito tempo já aqui, né? Que coisa boa. E tu, Marcela, tu é natural de onde? Bom, Frei, muito obrigada por me convidar por estar aqui. Eu que agradeço. Também. É muito bom discutir esses temas, né? Que a gente normalmente não tem tanta oportunidade de falar no dia a dia. Eu sou aqui de Santa Maria mesmo. Sou acadêmica aqui da UFN, estudo administração. E também sou acadêmica lá da UFSM, estudo direito lá. Não tenho um currículo tão extenso quanto a própria Jussi. Ainda, né? Eu espero. Da Marcela. E você, tu sabe que correm os boatos nos corredores da UFN que ela tá se formando, é verdade? É verdade. Me formando. Que maravilha. Em fevereiro serei graduada. Se Deus quiser, que maravilha. É um desafio, né? É verdade. É um rito de passagem. Muito bem, então, após esse nosso momento de apresentação, onde o pessoal que nos acompanha pelo programa teve a oportunidade de conhecer também de forma breve as nossas convidadas do dia de hoje e também, nesse momento, dando início ou continuidade a esse nosso bate-papo, eu gostaria de inserir a nossa temática, ou não somente uma temática, mas a figura de Francisco de Assis. Esse homem, essa pessoa que viveu lá no século XII e que, na sua época, no seu contexto, passou por muitos desafios, bem como deixou até hoje um legado muito grande por meio das atividades, por meio dos ensinamentos e da vivência que ele tinha. Com base nisso, nesse mês de outubro aqui na Universidade Franciscana, nós tivemos diversas atividades que têm o objetivo, têm o intuito de apresentar à comunidade acadêmica, bem como à comunidade externa, esse Francisco de Assis, esse homem, esse ser humano que, sim, deixou muitos exemplos para a humanidade. Tivemos, no dia 4 de outubro, onde nós celebramos São Francisco de Assis, a celebração eucarística, que a Marcela estava presente, né, Marcela? Pôde também prestigiar um pouco desse momento, esses ritos de espiritualidade. No dia 5 tivemos o painel, que teve por objetivo também ver, por meio da ótica franciscana, modos de superar a violência. Também tivemos o Desapego de Francisco, que foi uma peça organizada pelo professor Bebeto. Enfim, todas atividades que têm em vista essa apresentação do Francisco de Assis. Nós estamos acostumados a ver o santo que foi divulgado e que sim é muito importante para a Igreja Católica, enfim, que foi canonizado em 1228, 2 anos após a sua morte. Mas eu acho que é importante, no nosso contexto de hoje, observar um pouco o Francisco de Assis, o ser humano. E, diante de todo esse contexto, quando que você, Prof. Jussiane, começando por ti,
teve essa apresentação a Francisco de Assis ou a São Francisco de Assis? Foi quando jovem, conheceu mais inicialmente São Francisco, o santo, e depois o Francisco, o ser humano? Como que aconteceu esse encontro? Eu venho de uma família católica, né? Então, numa família católica, a gente acaba fazendo catequese, crisma, né? Toda essa caminhada, Toda essa caminhada, né? A inserção na comunidade, que isso é muito importante. E eu conheci, primeiramente, o São Francisco de Assis, né? Quando eu era adolescente, com aquela oração que todos nós conhecemos, que é belíssima, né? Que é a oração de paz, né? Que essa oração mexe, eu acredito, com todos nós. E mais especificamente, eu fui conhecer São Francisco de Assis mais aprofundado quando eu entrei aqui na instituição. Né? Devido ao carisma institucional ser franciscano, a gente acaba tendo a necessidade, né, de aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos. Né? Tive a oportunidade, nós temos no curso de filosofia, do qual eu sou lotada, a gente tem um grupo de estudos, né? Então a gente acaba conhecendo um pouquinho mais, não só o São Francisco, mas também o Francisco, né? Então eu comecei aí a minha caminhada, minha trajetória nesse... E que bom que a universidade ela apresenta esse espaço, como tu mencionou, esse grupo de estudo, para os profissionais também conhecerem um pouquinho mais de fato dessa vivência franciscana. E tu, Marcela, eu sei que tu participa de um grupo, ou participou de um grupo chamado Juventude Franciscana, Jufra. Exatamente. Foi ali que tu conheceu um pouquinho mais desse Francisco? Sim, foi quando eu conheci inicialmente, na verdade, porque a minha família não é uma família católica, então não passei por todas essas fases de catequese, crisma, mas foi o que aconteceu posteriormente na minha vida, depois que eu entrei na Jufra. Então, primeiro eu fui convidada para ir na Jufra, eu tinha 14 anos, e comecei a frequentar todos os encontros, e para mim foi uma virada na minha vida. Eu era muito jovem, né? Sou muito jovem, mas na época eu era uma criança. E pra mim foi muito surpreendente, porque eu não conhecia, assim, a oração a gente conhece, a gente ouve falar, mas eu não conhecia a história de Francisco. E estando na Jufra, eu acho que foi diferente, porque eu comecei conhecendo Francisco. E ele, como santidade, acho que veio após. Então, já construí uma imagem de Francisco desde como ele era como homem e assim como ele foi evoluindo, né? Foi assim que eu conheci Francisco e que ele está presente na minha vida até hoje. Marcela, que coisa fantástica, né? Com 14 anos, você fazer parte dessa juventude, né? Desse grupo, Juventude Franciscana, né? Isso. Hoje a gente vive uma sociedade que ela é tão dispersa, tão imediatista, tão rápida, e que bom que nós temos grupos que estão atentos, né? A esse acolhimento da comunidade, né? Eu acredito que a gente, fazendo parte desses grupos, né? Nós estamos traçando um caminho, né, de melhoria e tentar levar as pessoas que estão à nossa volta também, né? Com certeza. Até dentro da Jufra, eu acho que todo mundo que começa a participar, começa a convidar seus amigos e começa a tentar trazer realmente a comunidade para perto, porque todos percebem que é algo que faz muito bem, não só para si, mas como para a comunidade. Porque nós sempre atuamos, fazemos ações sociais e tentamos, talvez nem só por ações, mas também pela nossa conduta, pelo nosso modo de vida, levar um pouquinho do que foi Francisco para as pessoas. Porque mesmo aqui na instituição, tem muitas pessoas que estudam numa universidade que é franciscana, mas não tem muito conhecimento de Francisco. Exato. E pelo exemplo, eu acho que a gente consegue trazer muitas pessoas para perto da gente. Ai, que bom, porque quando a gente, às vezes nós temos alunos, né, e a pastoral cada vez está mais ativa, mais atenta, né, a essas atividades, né, mas tem alunos que nem conhecem o carisma institucional. Né? Em que isso é importante também, né? A instituição é uma instituição de ensino superior, né? De pós-graduação, que tem, né, esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas que também tem esse carisma que é tão importante, né? Que é franciscano. Com certeza. E o carisma franciscano, ele é muito bonito, eu sempre admiro muito, assim, e por isso que até hoje eu continuo buscando sempre vivenciar de forma mais, não digo radical, mas uma forma mais inserida como sendo um frade capuchinho, né? Porque São Francisco, ele foi, sim, um católico do seu tempo, mas ele visava além. E ele, tanto é que o momento que tem lá nas fontes franciscanas, que foi quando ele se deslocou de Assis para visitar o sultão, o muçulmano,
foi um momento muito importante, onde ele como que saiu da sua zona de conforto e foi para além. Encontrar aquele que pensa diferente, aquele que tem uma opinião, aquele que tem uma crença diferente. Acho que esse também, e esse respeito que ele tinha para com essa diversidade. Acho que esse é um grande desafio que nós hoje na atualidade temos. Como conseguir fazer esse diálogo? Eu acho que até o franciscanismo, ele facilita muito esse diálogo interreligioso. Porque dentro da Jufra mesmo, várias pessoas têm religiões diferentes. Muitos não são católicos. Eu mesma sou espírita desde sempre, porque minha família sempre foi espírita. E eu me inseri na igreja católica e me senti muito aceita justamente pelo franciscanismo, que me deixou muito próxima e me fez eu me identificar muito com isso. Então, eu acho que o carisma franciscano, ele não se resume nisso, bem como tu disse, né, Rodrigo? Ele vai muito além da religião. Ele é um modo de vida. Claro. Que preza por princípios, valores, um modo de que nós nos sintamos cada vez mais pessoas de bem, pessoas de paz e bem, como ele tanto almejava e como deixou esse exemplo para nós. Eu soube também que vocês tiveram a oportunidade de ir para a Itália, tanto a Prof. Jussi quanto a Marcela. Eu começo pedindo para você, Marcela, como que aconteceu isso? Foi a trabalho, a estudo, que tu teve essa oportunidade de fazer também essa junção, de ir para lá aprender determinado conteúdo? Tu comentou que aprendeu o italiano lá, teve essa oportunidade, ficou um período lá, mas também de vivenciar esse lado espiritual, de se aproximar dos lugares também onde Francisco passou. Então, a minha oportunidade foi em 2015, isso. Eu estava lendo o Diário de Santa Maria, e apareceu ali uma chamada para pessoas interessadas, jovens de até 25 anos, interessados em fazer curso italiano na Itália, que o governo italiano estava financiando metade das bolsas. E aí... Já pensou, Isso é o máximo! Ficar um mês estudando italiano. Daí minha mãe falou, se tu não conhece a Europa, tu e teu irmão, se vocês quiserem ir. E eu disse, pois é, eu não sei nada de italiano, eu vou lá fazer aula de italiano, não sei nada, como é que eu vou me comunicar com as pessoas? E acabei indo. Sou uma pessoa muito... não tenho medo. E aí eu e meu irmão fomos. Ficamos um mês estudando na Itália, estudando italiano. Aí todas as manhãs nós tínhamos aula de italiano e à tarde nós viajávamos para cidades perto, porque a gente estava numa cidadezinha bem pequena, que é Castel Raimondo. E é mais ou menos perto de Assis. Aí a gente foi para Assis numa tarde, depois eu comento isso. E nos finais de semana a gente também viajava, ia para lugares mais longe, a gente foi para Roma, foi para Florença. Enfim, a gente conheceu 35 cidades na Itália. Que delícia. Um mês viajando, né? E aprendi italiano. Agora, como eu não pratico há muito tempo, não lembro muito bem. Mas nos últimos dias já tinha entendido mais ou menos como é que funcionava o idioma. E aí, numa dessas viagens, eu tive a oportunidade de conhecer Assis. E até na primeira aula italiana, a professora levou um mapa da Itália e disse, desenham, escrevam o que vocês acham que a Itália significa. E eu coloquei um tal. E ela perguntou, mas por quê? Porque ninguém vem pra cá e fala isso. As pessoas falam, massa, vinhos, coisas bem... típicos da região, né? Exatamente. Da cultura. E aí eu disse, não, porque eu sou de um grupo franciscano, pra mim, estar na Itália, eu me sinto muito próxima de Francisco. E ela ficou muito surpresa e ela até adiantou a viagem pra Assis, porque eu tava super empolgada pra ir. Que legal. Aí a gente foi. Pra mim foi muito, muito marcante. Porque até antes, quando eu tava pensando no que eu ia falar, antes de chegar aqui, surgiu exatamente isso que tu mencionaste, Rodrigo, Francisco. Quase. Rodrigo. Quase. Que estar em Assis, pra mim, foi ver Francisco como homem. Porque ele era uma pessoa como qualquer um de nós. Ele vivia numa casa normal, ele tinha os pais dele que eram pessoas bem diferentes dele. Ele vivia numa cidade que as pessoas eram muito diferentes, ele teve que aceitar várias mudanças. E todas essas fases da vida dele são fases que os jovens passam. Então, pra mim, foi muito importante justamente pra eu ver ele como pessoa e pra assim eu conseguir me espelhar mais ainda nos ensinamentos dele. Porque a santidade é muito difícil. E nós não somos santos. Então, pra mim, estar lá e ver que eu posso agir como agiu Francisco foi muito importante. E o interessante é que, vendo Francisco como esse ser humano, a gente consegue também visar a santidade, eu diria. Porque Francisco não foi momentâneo, essa santidade que ele adquiriu. Foi um processo, foi gradual. Então, nessa construção que a gente vai fazendo da vivência das espiritualidades e, enfim, dos valores e princípios, a gente sim tem a possibilidade de chegar ao nível que Francisco chegou. É fácil? Não. É muito difícil, é muito desafiador, mas não é impossível. E ele nos mostrou o caminho de como fazer isso. E, prof,
Você também teve a oportunidade de ir para lá? Foi através de estudos? Foi, eu estava na metade do doutorado, em 2016, bem nessa época de outubro, porque eu me lembro que quando eu cheguei em Assisi, né? Assisi. Era toda a cidade muito envolvida, né? Mas eu fui em função de um trabalho, né? Que um colega da pós-graduação tinha me convidado, né, na Universidade de Perugia, né? Uma das universidades mais antigas que nós temos, né? Uma cidade extremamente medieval. Parece que a gente entra num filme. É verdade. E acabei ficando uns 2 dias só em Roma e fui para Perugia. Chegando em Perugia, eu estou do lado de Assisi. Nossa. Né? E aí fazendo todo um roteiro, porque eu tinha atividades durante todo o dia na universidade, mas também queria ir em Assisi. O que eu fiz? Loquei um carro, né? Um autonolejo, como eles chamam, né? Um autonolejo, falando muito pouco italiano, quase palavras assim muito chave, né? E fui para Assis. Chegando lá, é uma emoção que a gente não consegue descrever. Diante do Vaticano, né? Que são lugares gigantescos de obras, né? A gente fica boquiaberta na Capela Sistina, né? Que é algo que ultrapassa, eu acho, a imaginação da gente, né? Que a gente não consegue mensurar. E a Capela de Santa Maria Maggiore também, que é uma das mais belas que eu conheço. Assisi é completamente diferente. Assisi é de uma simplicidade, uma cidade pequeníssima. Respira franciscanismo. Respira franciscanismo, né? Tu chega lá, é tudo muito de uma simplicidade. Tu acha que tu tá realmente no século XII, né? Tu acha que tu tá no século XII, né? Tu se transporta para a era medieval. E aí tu chega lá na Capela de São Francisco. É uma emoção inigualável, né? Uma emoção acabou tomando conta de mim que eu nunca tinha sentido na vida. A energia é uma coisa... Eu não consigo descrever o que eu senti quando eu entrei na Capela de São Francisco. Né? E era assim, praticamente uma romaria, porque tinham excursões do mundo inteiro para ir lá conhecer um pouquinho mais, não só do São Francisco, do Santo Francisco, mas também do Francisco, né? Onde a gente teve a oportunidade de passar pelo museu, conhecer as suas vestes, né? Tudo aquilo que ele enquanto ser humano usava. Né? E depois, né, saindo da Capela de São Francisco, tem um barco, né, que o Papa Francisco pediu que fosse colocado lá, né, onde aquele barco simbolizava a diversidade, onde simbolizava, né, os náufragos, né, que estavam tentando sair, né, tentando chegar à Europa para uma vida melhor, né? Então, tu olha aquilo, isso é franciscanismo, isso é Francisco, tu vê toda essa diversidade, né? Também tive a oportunidade de ir até a Capela de Santa Chiara, né? E visitar lugares onde o próprio Francisco se deitava após o almoço, ficava contemplando a natureza, né? Ele se deitava no chão e ficava contemplando. Isso é incrível, né? Para mim, um dos lugares que, se eu puder voltar sempre, eu voltaria sempre, né? É fantástico Assisi. Uma cidade que vive praticamente do turismo, né? E em torno ali de São Francisco. E essa é uma curiosidade que eu tenho, assim, e vale a pergunta tanto para a Prof quanto para a Marcela. Há muitos turistas, assim, que saem de suas regiões, de outros países, para ir lá conhecer e vivenciar um pouquinho dessa espiritualidade que contém nesse espaço, que é a Itália como um todo, devido a Francisco. E as pessoas que lá moram, têm também essa grande devoção, assim, por Francisco, ou São Francisco? Ou será que é mais pessoas que vêm de fora? Como será que, com base nessas poucas experiências que vocês tiveram lá, como que o pessoal local contempla isso? Assim, eu não sei em relação às pessoas que moram em Assis, porque eu não conheci ninguém que morasse lá. Mas eu conheci muitos italianos, porque até eu fiz intercâmbio depois, eu fui para a Espanha e lá conheci muitos italianos. E todos eles têm uma admiração muito grande por Francisco. E alguns nem são religiosos, nem acreditam em Deus, mas todos demonstram que têm muito essa admiração, uma devoção quase, em relação a Francisco, pelos exemplos que ele deixa, eu acho. Não sei, Rodrigo, porque assim, se tu está mais ali pro lado de Nápoles,
Não, tu não sente muito essa presença, ao menos a minha percepção, né, de São Francisco. Agora, se você desce um pouquinho, você já sente isso mais presente, né? Toda aquela volta ali de Perúdia, eu acabei fazendo de carro e eu né, sociólogo, sempre acaba conversando com os nativos do local, né, sempre perguntando como é que era o movimento, como é que era até ali. E sim, há uma devoção bem mais presente, né? Quando eu mencionei Nápoles e São Francisco, tá, sabe? Algo que não fazia parte, ao menos daquele grupo que eu conversei, né? Mas mais ali para a região ao entorno de Assisi, sim. É porque eu acho que também pelo fato da Itália ter muitos santos, tem cada cidade tem o seu santo. Quase isso. É verdade. Então, cada comunidade acaba adotando o seu santo como o preferido, digamos assim. Né? Tem mais proximidade pelo fato da região, né? Ali em Nápoles mesmo, né? Onde pro vulcão não entrar em erupção, foi levado o santo lá em cima do vulcão, e desde então nunca mais o vulcão entrou em erupção. E todos os anos eles fazem essa procissão até lá. E reza a lenda que se o santo não for até lá em cima, vai haver erupção no vulcão. Então tem a Itália toda, né? Ela é muito católica. Muito, muito, muito católica. É o berço, né? É o berço. É o berço, né? Não tem como a gente desvincular isso, né, Rodrigo? Nesse instante, Prof. Jussiane, eu gostaria que, com base nos teus conhecimentos acerca da sociologia, também com base nessa convivência que tu tem nos jovens de hoje, nessa análise que tu consegue fazer a partir dos conhecimentos que tu tem dessa contemporaneidade, os desafios que nós enfrentamos hoje. Questão de intolerância, dificuldades, individualismo, como diz o Bauman, essa modernidade líquida na qual nós vivemos, onde tudo é muito rápido, tudo muito fluido, inclusive os laços de amizade, as relações com o outro, relações essas que eram tão importantes para Francisco de Assis. Com base em todo esse contexto, como que nós podemos colocar características e ensinamentos de Francisco para a superação, talvez, dessas individualidades e em busca de uma sociedade mais unida e em prol de um bem comum? Rodrigo, né, é um desafio, né, pensar essas questões, porque nós vivemos realmente, como tu disseste, esse momento em que a sociedade inteira ela está intolerante, sem paciência, né? Estamos vivendo, né, um momento de um pleito eleitoral também, e onde várias coisas estão acontecendo, né? E aí eu queria fazer duas observações. O Max Weber, né, o pensador do final do século XVIII, início do século XX, ele trabalha com a ideia de desencantamento do mundo. Né? Existem respostas que, às vezes, a racionalidade, a razão, não dão conta de trazer essas respostas. E as pessoas, elas buscam na transcendência, né, no transcendental, essas respostas e acabam acreditando. Uma delas é a fé. A fé, isso é muito importante. E o Bauman traz essa ideia de desencantamento do mundo, que acabou gerando um conflito muito grande na sociedade daquele momento, né? Onde as pessoas se desencantam. A racionalidade é que prevalece. E hoje, século XXI, né, nós temos alguns autores que são expoentes dessas discussões, né? Um deles é o Lipovetsky, Mafessoli, né? E o próprio Bauman, que é um dos autores mais conhecidos que abordam esses desafios, né? Um dos primeiros autores que começou a tentar entender essa sociedade tão individualista, né? Que acaba não pensando mais na coletividade e sim no seu bem comum, aquilo que me agrega. E trabalhando com jovens já, né, não que eu seja muito velha, né, mas trabalhando com jovens já há uns 10 anos aqui na instituição, passaram várias pessoas, né, e eu sou muito abençoada por ter convivido e conviver com pessoas que têm um olhar diferenciado, né, porque se você não tem em casa uma família estruturada, e aqui eu falo diferentes composições familiares, isso
não é? Mas uma família estruturada com valores, eu falo valores sólidos, virtudes, né? Olhar o outro com empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, isso é muito importante. E se na família eu não tenho, mas onde eu estudo, né, eu tenho esse suporte, eu posso estar conseguindo, sim, colocar pequenas gotas, pequenos pensamentos, né, que visam o bem maior, como o próprio Francisco coloca, né, a ideia de paz e bem. Acredito eu que nós temos que educar para uma sociedade que prioriza a cultura da paz, uma educação de paz, né, que isso é tão pouco trabalhado muitas vezes, mas eu acredito, né, que nós estamos aos poucos conseguindo trabalhar isso com os nossos alunos. Por exemplo, nós temos disciplinas que são comuns em todos os cursos em diferentes áreas, que eu acredito que seja assim, fundamental para a gente trabalhar questões como essa, deixar essa sementinha de bem comum, de reflexão, né, para formar profissionais que de fato consigam transformar o mundo, transformar de uma forma positiva, né, viver de fato os ensinamentos de Francisco, viver com mais amor, com mais solidariedade, né, que é o mais importante. Acredito que aos poucos a gente vem tentando contemplar isso. E a pastoral universitária vem fazendo esse trabalho, né, junto conosco, né, docentes aqui da instituição. Espero que em breve tenhamos pessoas. E esse é também o grande desafio. E que desafio este que nos motiva, né, Prof. Por meio da pastoral universitária, que é esse setor de espiritualidade aqui da instituição, bem como por meio dos docentes e dos acadêmicos, buscar fazer essa semeação, ou seja, esse construir um mundo melhor, as relações mais sólidas, eu acho que é muito importante para a nossa vivência hoje em dia. E para concluir essa nossa conversa, que foi muito construtiva, muito agradável, eu gostaria de pedir que cada uma de vocês, por meio de uma frase ou uma palavra, expressassem o que São Francisco de Assis significa para vocês, como um fechamento desse nosso encontro aqui, onde nós trabalhamos esse Francisco de Assis hoje. Então, é muito difícil resumir tudo que eu sinto quando eu penso em Francisco em uma frase. Mas eu acho que uma das mais clássicas de Francisco, que é aquela frase que todo mundo já deve ter lido em algum lugar: comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Eu acho que isso é essencial, porque cada um construindo dia a dia um pouquinho, eu acho que nós conseguimos construir uma sociedade muito melhor. E através dos passos de Francisco, eu acredito realmente na mudança, eu acredito nos jovens, eu acredito nesse poder que nós temos. E com o exemplo de Francisco, pelo seu carisma, acredito muito que nós podemos mudar sem querer fazer grandes coisas, mas começando passo a passo na construção de um mundo melhor. A gente não precisa, né, Marcela, mudar o mundo do dia para a noite, né? A gente pode aos poucos, mas eu posso mudar o mundo de alguém, eu posso modificar o olhar de alguém, eu posso trazer essa pessoa para o bem, né? Então, que a gente consiga, né, de fato, fazer aos pouquinhos, né, plantar essa pequena sementinha. E realmente pensar numa frase, que resuma, né, São Francisco. Eu penso sempre em sabedoria. Sabedoria, que a gente tenha sabedoria e compaixão ao olhar o nosso irmão. Acredito que assim nós conseguiríamos pensar uma sociedade um pouco mais justa. E eu falo mais justa em todos os sentidos, né? Mais solidária, né? Realmente. Foi esse o exemplo que ele nos deixou, né? Então, agradecer, Prof. Jussiane, pela tua partilha, pelos teus conhecimentos, por essa tua espiritualidade também que tu transmite por meio das palavras. Marcela, obrigado pela tua presença aqui. E nós vamos concluindo o nosso programa Pastoral Universitária. Reforçamos o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, podem fazê-las. E sigam também nossa página no Face e no Instagram. O programa teve produção e apresentação do Frei Rodrigo Antunes,
com a participação muito especial da prof. Jussiane Severo Correia e da acadêmica Marcela Denardim. Obrigada, Rodrigo, por ter lembrado, né, e ter me feito esse convite, que me foi muito, muito caro, né? Muito obrigada mesmo. Que bom, obrigada pela presença, prof. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente discutindo esses temas que eu acho tão importantes e essenciais nessa atualidade que nós vivemos. Obrigado, Marcela. E sim, teremos outras oportunidades para conversar também sobre outros temas. Na Central Técnica, Erickson Friedrich. Na supervisão, o jornalista e professor Gilson Piber. Que tenhamos todos uma boa semana e que ela seja repleta de paz e bem com as bênçãos de São Francisco de Assis. Um fraterno abraço e até a próxima edição.